A paz do Senhor, queridos. Tudo na bênção, tudo na alegria. Por gentileza, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. A palestra já pode colocar na primeira página lá, mano, obrigado. Eu acho que todos vocês não vão conseguir ver ali, mas à medida do possível a gente vai tentando acompanhar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Todos acharam? Amém? Diz a palavra de Deus: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu vou ficar com a ordem, vou deixar a promessa para depois. Nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Tome seu assento, por gentileza. Queridos, antes de iniciar, eu quero agradecer a Deus, primeiro, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, com a responsabilidade de trazer uma palestra do Seminário Liderando Sem Fronteiras. Quero agradecer a Deus pela minha esposa, que sempre está comigo, ao pastor Cássio, pela confiança. Muito obrigado, pastor. Também ao pastor Sérgio, que tem nos dado um apoio muito grande, principalmente por este seminário. Hoje eu vou trazer uma palestra de um seminário que o Senhor colocou no meu coração há 3 meses atrás, chamado Entrando na Onda. Eu acho que a primeira página lá, mano, tem uma foto. Primeira página, isso. Desse projeto saiu o site entrandonaonda.com.br e 2 camisetas. Essa daqui, Jesus não deve ser apenas um status no Facebook. E essa daqui, Jesus Changed Milif, que é para irritar quem não sabe falar inglês, tá? Porque isso aqui, claro, você já faz aquela tradução, já ganha uma alma para Jesus. O que está escrito aqui? Jesus mudou a minha vida. Então, alguém perguntar para você já traduz, dá uma de bom, e já ganha alguém para Jesus, e vai estar lá no final, se você quiser nos abençoar e ser abençoado também, porque é uma forma linda que você tem de ganhar alguém para Jesus, de evangelizar, de ter um assunto para conversar com alguém, falar com alguém. Eu confesso que às vezes a gente está andando assim, na faculdade lá, alguém fica olhando assim, o que está escrito, o que está escrito, daí eu dou aquela paradinha estratégica assim. Terminou de ler? Depois, se os irmãos quiserem nos abençoar, estará lá. E o seminário Entrando na Onda tem o apoio do pastor Sérgio, o apoio da Almad. Isso para nós tem sido muito importante. E hoje eu vou trazer uma palestra para vocês, que é a palestra principal. Entrando na Onda, não sei se todos estão conseguindo ler ali, mas é capacitando a geração que irá transformar o mundo. Eu estou conseguindo ler capacitando a geração que? Então você já sabe que é a geração que transformará o mundo. Nós acabamos de ler Romanos, que diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Porém, para essa transformação, exige de nós algumas coisas, como por exemplo, coragem, para dar a cara a tapa, para entrar em lugares às vezes que ninguém entra, para fazer coisas que às vezes ninguém faz, para tomar atitudes que realmente demonstram que nós não somos iguais aos demais. O que acontece hoje é que nós estamos com um lema. Nós vivemos na contramão do mundo. Só que viver na contramão do mundo, na calçada, é a mesma coisa que nada. Veja, eu estou indo na contramão do mundo. Isso é muito legal falar, mas eu estou na contramão do mundo parado às vezes. Está todo mundo no alto tráfego na rua e eu vou para a calçada e tenho o orgulho de bater no peito e falar: olha, eu estou na contramão, estou me impondo contra o quê? Você já viu alguém andando na contramão na calçada? Primeiro que calçada não tem nem mão definida. Então é isso que a gente vai falar durante essa palestra de hoje. A próxima lauda lá, por gentileza. Olha só essa frase: os jovens lideram o caminho, quer para a escuridão do genocídio, do terrorismo, do niilismo, quer para a luz do amor de Deus em Jesus Cristo. Quem disse essa frase foi Sam Vogelmoth. Os jovens lideram o caminho. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, que essa transformação, essa mudança de paradigma, ou essa inconformidade, não pode se esperar, e não é de se esperar que virá pelas pessoas mais velhas. Veja, entenda o que eu estou falando. Todo esse potencial de transformação está sendo passado para as nossas mãos. Nós, como jovens,
que iremos cuidar, que iremos semear para a igreja que iremos viver amanhã. Veja, por mais que a gente às vezes olhe para a nossa juventude e pensamos assim, mas eu sou apenas um jovem, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitos planos antes. Esse seminário vai ter que colocar um negócio no coração de você. Você tem que fazer? Tem. É agora que tem que começar. A nossa juventude é o tempo mais lindo da nossa vida. E é o tempo que nós mais menosprezamos. É o tempo que nós mais sentamos e ficamos assim, o que eu vou fazer amanhã? Meu Deus do céu, cria um monte de dilema e não faz nada. Ou a gente procura fazer sempre aquilo que é mais confortável para a nossa idade, ou aquilo que não nos envergonha tanto, ou aquilo que não crie tanto impacto, ou aquilo que não bata de frente com aquilo que a gente gostaria de ser. Mas essa é a idade que a gente tem que ir para o pau. Vocês estão entendendo? A idade de não se conformar é agora. É agora que a gente tem que ganhar alma para Jesus. É agora que a gente tem que entrar na contramão, dando cacete em todo mundo mesmo. Como assim, Neve? Que violência é essa? Parece meio estranho. Mas é a hora que a gente tem que se impor de verdade. Perceba uma coisa. Na época que o pastor Cássio estava no ensino médio, era muito diferente da época que os nossos jovens hoje estão no ensino médio. Antigamente, politicamente correto, o que era alguém politicamente correto? Era alguém a favor da família, era alguém que era contra as drogas. Hoje não. Alguém politicamente correto hoje é alguém a favor da legalização da maconha, é alguém a favor do casamento homossexual. Pois bem, eu não sou politicamente correto, então eu estou indo para o pau mesmo. Quando alguém fala alguma coisa contra, eu levanto a mão e falo, não, peraí que tem uma outra verdade que precisa ser expressada. Porque essa não conformidade vem de um jovem. E a gente vai aprender hoje a força que tem nas nossas mãos. Perceba o que ela diz aqui. Os jovens lideram o caminho, quer para a escuridão do genocídio, do terrorismo, do niilismo, quer para a luz do amor de Deus em Jesus Cristo. O jovem tem um potencial gigante. Mas esse potencial pode ser utilizado tanto para o bem, quanto para o mal. Tudo que o mundo faz, tudo que o mundo produz, a primeira pessoa que ele pergunta, para ver se vai dar certo, é para um jovem. Quando sai um iPhone novo, quem faz fila para comprar? Jovem. Quando chega uma novidade no mercado, quem faz fila para comprar? Jovem. Quando lança-se uma moda, quem lança a moda fazer virar moda? Jovem. Ou seja, tudo está centrado em nós. Tudo que o mundo faz é pensando na gente. Tudo que Deus faz também é pensando na gente. Pois bem, o nosso posicionamento é de escolher qual ideologia nós iremos viver. Qual ideologia nós iremos abraçar. Eu sei que aqui hoje eu estou falando muito mais para líderes, mas todos os líderes aqui, pelo que eu estou vendo, são jovens. A juventude está nas nossas mãos e nós estamos menosprezando ela. Por gentileza, passa para a próxima lauda. Olha só, essa palestra, Entrando na Onda, o seminário Entrando na Onda, nasceu de um livro que eu li chamado A Próxima Onda, do pastor David Wright, um pastor americano, que ele é líder da Mocidade Internacional para Cristo. Ele tinha 20 anos quando ele decidiu transformar a realidade do mundo que ele vivia. MacGyver, hein? Que chique. Não sabia que tinha isso aqui não. Olha só, agora vai ficar chique no último. Então, ele com 20 anos decidiu que ia ir pro pau. 20 anos. Ele decidiu que ele ia ser missionário. Aonde? Numa tribo aborígene, para cuidar, sabe de quem? Daqueles que iriam liderar o caminho. Crianças que se tornariam jovens. E esse pastor, ele desde a sua infância surfava. Por isso o livro A Próxima Onda. Eu nunca surfei na minha vida. Até tentei. Paguei R$15 lá em Balneário Camboriú. Aí eu peguei uma prancha, aquela bem pequenininha assim, pensei, vou detonar. Eu não consegui ficar de peito em cima da prancha. Disse, agora eu vou pegar uma grande, assim, aquela maior que tem. Tal de longboard. Disse, agora Deus vai me honrar. Nada. Então essa palestra não tem nada a ver comigo o nome, tá bom, gente? Tem a ver com esse homem aqui, pastor David Wright. E ele deu
uma analogia, e essa analogia é o que eu preciso introduzir vocês para que vocês entendam todo o resto da palestra. Por gentileza, passe a próxima lauda lá. Imagine um cenário, vocês que são bons de imaginação. Imagine um mar bem grande, um oceano, um surfista, não eu, qualquer outro surfista, e imagine a onda perfeita surgindo na frente desse surfista. Quando o livro me apresentou esse cenário, eu imaginei a coisa mais doida desse mundo, o cara entrando na onda, surfando e tal, mas sabe o que ele falou? Que o sentimento de um surfista não é esse. Quando um surfista vê uma onda linda formando na frente dele, a primeira coisa que ele pensa é: e se essa onda for alta demais e eu cair dela? O tombo vai ser muito maior do que pegar uma onda pequena. E se eu estiver nessa onda, e a onda arrebentar em cima de mim, eu vou tomar o maior caldo da minha vida, capaz de me afogar, sofrer, quebrar alguma coisa. Ou seja, nem sempre a onda perfeita é a onda que traz conforto para o surfista. Quanto mais perfeita a onda for, maior ela for, maior vai ser a dificuldade. Por quê? Porque quanto mais perfeita a onda para um surfista, maior ela tem que ser. Ou seja, para nós que estamos entendendo agora o teor dessa analogia, quanto mais alto for aquilo que nós queremos para o nosso ministério, ou quanto mais alto, quanto mais pessoas nós queremos ganhar para Jesus, mais alto será a onda, mais alto será o risco. E risco é o que dá a emoção do negócio. Vou falar para vocês que se não tiver risco, não tem graça. Não tem graça, gente, hoje. Sabe o que está acontecendo? Não tem graça ser crente, de certa forma, às vezes. Porque está todo mundo virando crente, não sei se vocês já perceberam isso. Mas aí está o grande perigo, é uma geração superficial. É uma geração que não entra mais em onda nenhuma. É uma geração que ele diz que ele é crente, ele senta assim e fala: eu sou crente. Aí o pastor não visita ele, ai, o pastor não me visitou, estou abandonando essa igreja. Aí ele vai para outra igreja. Aí ele chega lá, ai, aqui o pastor não me dá a oportunidade de eu cantar. Aí ele vai para outra igreja. Aí de repente ele desvia. Por quê? Porque é superficial. É uma geração que produz mais frutos. Não é uma geração que se preocupa mais com o próximo. É uma geração que quer mais risco. Ele quer ser crente, quer ficar sentadinho no sofá mais gostoso desse mundo, vendo o R.R. Soares e está ali de boa. Glória a Deus, eu estou se servindo com uma... Olha. Então, na verdade, queridos, essa é a preocupação do seminário. Dessa palestra em específico. É pegar, colocar sangue no olho seu, para você sair por aquela porta e assumir o risco de ser cristão. Porque o negócio é que a gente quer o cristianismo, mas não o risco que ele nos oferece. A Bíblia diz: se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que é nosso. Mas como nós não somos do mundo, é por isso que o mundo nos aborrece. Quando o mundo nos abraça demais, nosso ministério é uma porcaria, é um fracasso. Porque significa que a gente não está criando impacto nenhum. Agora, quando começa alguém querer falar mal, quando começa alguém querer se levantar, lembra de Daniel? Daniel, todo mundo começou a ver que Daniel chamava a atenção. Por quê? Porque ele assumiu o risco. Não, eu estou aqui, mas eu não vou fazer igual essa turma, não. Eu estou aqui, mas não vou ter a mesma identidade desse povo, não. Eu vou estar aqui, mas não vou comer o que eles comem. Assumiu o risco de ser crente. E ele produziu fruto. Esse é o negócio. Assumir o risco, entrar na faculdade com a camiseta escrita na sala mesmo, epa! Escrito Jesus, a primeira coisa, tem gente que não gosta muito dessa palavra. Tem gente que não gosta de colocar no peito, não, porque vai que alguém olhe, então fecha aqui. Eu sempre prego uma mensagem sobre a luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, porém o diabo inventou e interruptor. Aí a gente chega em determinado lugar, apaga a luz e entra e está tudo certo, ninguém percebe quem eu sou mais. Eu apaguei a luz. Ou seja, a principal propriedade que a luz deveria ter, que é dissipar as trevas, já não tem mais. Por quê? Porque eu não quero assumir o risco de ser crente. Eu não quero produzir frutos. Tá bom, eu aceitei Jesus, Dave? Então tá tranquilão. Quando eu aceitei a Jesus, dia 23 de abril de 2009, primeira coisa, primeiro propósito que eu coloquei no meu coração, eu vou ganhar todos os meus primos para Jesus. Foi o primeiro propósito. Só que eu fui enlouquecendo com esse negócio de propósito, queridos. E meu propósito hoje é ganhar todo mundo para Jesus. Eu não olho mais para ninguém assim, ó. Eu olho assim, você vai ter que aceitar Jesus, cara. Eu fico doido quando alguém fala de mal de Jesus para mim. E é isso que a gente tem que ter, assumir o risco.
é colocar a capa de crente de verdade mesmo, e ir para o pau de verdade, olhar para o crente que está meia boca e orar por ele, é ter credibilidade, porque assume o risco. Não uma geração superficial, que todo mundo olha, todo mundo conhece, mas é um boca aberta, não faz nada, não ganhou uma alma para Jesus, está a vida inteira trancado, sentado no banco, não ora, não jejua, não faz nada, porque não quer assumir o risco, o desconforto de ser cristão. Jesus chegou para o discípulo e falou assim, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ponto. Então, queridos, a primeira coisa do seminário, nós temos que entender que a onda perfeita, nós precisamos aceitar, e nós temos que assumir o risco dela. Qual é a onda perfeita? A gente vai entender a partir de agora. Próximo, por gentileza, próximo. Os objetivos: aguçar os seus sentidos para a próxima onda missionária. Agora não tem mais onda de mar, coisa nenhuma. Agora é onda missionária. Ajudar você a entrar na onda, encorajar o seu ministério e dar credibilidade ao jovem. Ao passo que tudo isso que eu falei, às vezes é desconstituído, quando você olha para você e fala assim, mas eu não sei pregar igual o Dave, eu não sei cantar igual a irmã. Às vezes você escreve, que é a coisa mais linda desse mundo. Às vezes você tem 1 milhão de amigos mais do que eu. Às vezes você tem uma moral com os amigos de vocês que você nem sabe. Às vezes você tem um talento que você escondeu. Deus não usa você naquilo que você não sabe fazer. Deus usa você naquilo que Ele já deu para você. Então a coragem é o que falta. Deus te deu todas as coisas para você fazer. Pois Deus me deu loucura, eu não sei, eu não sou muito normal. E eu tenho que usar isso para quê? Para Ele. Eu tenho que entrar em uns 10 ônibus por dia, se for necessário mesmo. Porque tem que usar essa falta de vergonha que eu tenho, que eu não tenho vergonha para falar, pode ser 100 mil, 1 mil, R$1, uma pessoa, não sei, eu falo. Não tenho vergonha. Então eu tenho que usar isso para quem? Para Ele. Às vezes Deus deu um dom para você, para quem você tem que usar? Para Ele. Entendeu? O que falta em você não é dom, filho, é coragem. Deus dotou todo mundo de dons e talentos aqui. Todo mundo não prega, daí, às vezes você canta, e aí não canta, você escreve, e aí não escreve, você tem um Facebook, tem uns 50 mil pessoas. Faz alguma coisa na vida. Você tem um amigo na tua escola que ama você, que tem você como referência, use isso ao seu favor. Fale do quê? De Jesus para ele, ué. Na tua família todo mundo te respeita, usa isso a teu favor. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, queridos, por gentileza, a próxima página lá. Agora a gente vai trabalhar no potencial que a gente tem. Vamos ver esse homem aqui, Jean Baptiste, jovem, formado em Direito, fluente em 5 idiomas e líder da Mocidade para Cristo em Ruanda. Pastor Cássio, esse rapaz aí, ele era jovem igual nós, igual a gente aqui, jovem. Ele tinha tudo para ser um cara resignado. Imagina a pobreza de Ruanda. Ele tinha tudo para ficar, vou ficar aqui na minha aqui e tal. Tem um título. Eu gostei da oração do pastor. A gente não quer títulos, a gente quer te obedecer, Senhor. Como isso é importante. Não é título, é obediência. É fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que alguém determinou para a gente. É a proatividade que Deus gosta. É alguém que chega, Jesus, e agora, o que eu faço? Não é aquele que fica sentado e fica, Senhor, manda um profeta vir aqui falar comigo o que eu tenho que fazer. Não, Senhor, o que eu tenho que fazer? Posso fazer isso aqui, Jesus? Eu fico incomodando assim, Jesus, e agora? Qual é o próximo passo? Deus me deu esse projeto aqui, eu fiquei um dia inteiro com a cabeça assim, ó. Chegou no outro dia, eu cheguei para Jesus, e agora? O que eu faço, Jesus, com isso tudo? Aí deu um negocinho, deu uma movidinha, e agora, Jesus? O que eu faço? Eu sou tão doido que eu fiz camisa antes de começar a palestrar. Proatividade, coragem, é isso que a gente tem que ter. Eu estou usando o meu exemplo porque Paulo falou, olha, serem meus imitadores. Eu estou bem corajoso hoje, só hoje. Tem dia que a gente não está tão corajoso. Mas a Bíblia vem e diz para a gente que quando a gente está fraco, aí a gente está forte, né? Então tá. O orgulho tem que ser tirado da gente. Olha só, esse jovem, Jean Baptiste, participou do maior genocídio de Ruanda. Genocídio. Hutus e Tutsis, eram 2 tribos, eu vou explicar para vocês esse cenário, 2 tribos, os Hutus e os Tutsis. Os Hutus eram a maioria populacional,
os tutsis eram a minoria. Porém, a minoria, pastor Cássio, era a que tinha mais grana, era o que dominava o negócio. Porém, o presidente de Ruanda, na época, era um Hutu. Ou seja, o dinheiro não estava na mão dele, estava na mão dos tutsis. Sabe o que ele fez? Eles tinham controle da principal rádio de Ruanda. Sabe o que ele colocou na cabeça dos jovens de Ruanda? Vamos exterminar as baratas. Quem eram as baratas? Os tutsis. Vamos matá-los todos. Mas para isso ele colocou uma ideologia. E eu vou falar uma coisa para você que é líder aqui. Quer ver o seu líder, o seu liderado motivado? Dê uma missão com uma ideologia para ele. E por incrível que pareça, nós temos a melhor, maior missão e ideologia do mundo. E o que nos falta? Esses jovens que ouviram essa proclamação no rádio, começou o maior genocídio civil, não era militar, civis indo para as ruas, fazendo barreiras e matando os tutsis que passavam. Civis, jovens. Por gentileza, a próxima parte. Olha só, queridos. Um dia Jean Baptiste estava fugindo de cidade em cidade, porque a primeira coisa que eles foram fazer, vamos matar as lideranças. Porém, Jean Baptiste era Hutu, não era Tutsi. Mas ele era um líder que pregava o quê? O amor de Jesus. E o amor de Jesus era contra tudo aquilo ali que estava acontecendo. Então vamos pegar o Jean Baptiste também. Só que ninguém meio que sabia quem ele era, e ele foi parado numa barreira, pastor. Uma barreira de Hutus. E os Tutsis, eles eram mais altos do que os Hutus. Além de ter mais dinheiro, a árvore genealógica deles tinha essa característica. Os Tutsis, eles eram mais altos. E olha só, fizeram uma barreira diferente. Pararam o Jean Baptiste na barreira, fizeram um risco no poste, com a altura de um soldado Hutu, e falou assim: o que passar de você daqui para cima a gente vai cortar fora. Pergunta para mim, era um soldado fazendo isso? Não, era um jovem convicto, de uma ideologia e com uma missão muito bem determinada. Aí ele foi para o poste, ficou a tampa da cabeça dele assim, para cima da risca. Quando eles foram cortar, Deus deu sabedoria para ele. Então faz o seguinte, estou vendo aqui que tem um soldado Hutu, aquele rapaz lá, mesmo tamanho do que eu. Então ele também tem que perder. Aí deixaram ele passar. Passa a próxima lauda, por gentileza. O sucesso do genocídio. Todo talento, energia, criatividade, compromisso inabalável por uma causa. Crianças de 9 a 10 anos recebiam armas. Eu vou falar uma coisa para vocês, talvez a gente ainda não parou para analisar. Você já parou para ver a instabilidade que a gente é? O quão vulnerável que a gente é como jovem? Você já percebeu que uma coisa que a gente gosta hoje, amanhã a gente já não gosta mais? Uma coisa que a gente ouve 20 vezes, uma música, 20 vezes. Que coisa linda, Jesus. No outro dia a gente ouve e fala: Jesus, que saco, tira isso aí. Não suporto essa música. Porque a gente está num processo de construção. Assim como os adolescentes estão também, nós estamos na fase de acabamento. Os adolescentes colocando tijolo e a gente já estamos passando massa corrida. Mas a gente ainda está em construção. Então, portanto, tudo aquilo que nos chama a atenção para aquele determinado momento, a gente compra, abraça a ideia e entra de cabeça. Quem lembra daqueles marketing multinível? Omni. Sabe qual foi o público que mais caiu naquele marketing de ficar rico lá sem trabalhar? Jovem. Por quê? Porque o jovem abraça a causa fácil. Passa a próxima lauda, por gentileza. Foi mortos aí 1 milhão de civis com esse genocídio. Então, Jean Baptiste não deixou se contaminar, porque ele tinha Jesus no coração. Olha só, aconselhamento, ele passou 6 meses de aconselhamento, traumatizou, ele estava fugindo de todo mundo, traumatizou. Depois de 6 meses de aconselhamento, ele foi encorajado para uma causa, para uma missão, e ele teve coragem. Olha só, depois de 10 anos do genocídio,
Ele ganhou 75 mil jovens para Jesus. Ele passava de cidade em cidade, onde pessoas tinham sido exterminadas, pregando que as pessoas tinham que perdoar aqueles que mataram os seus filhos. Ruanda hoje está sendo construída por jovens. Toda a construção humana parte da gente. Como eu falei no início, tudo que é feito é olhado para nós. Eu vou dar uma moral para vocês. Vocês são as pessoas mais importantes da terra. A faixa etária mais importante. Não é por isso que a Bíblia diz: jovens, eu os alistei, porque vocês são fortes. É por conta disso. E a gente menospreza a nossa juventude. Você está entendendo o objetivo de tudo isso? É colocar coragem em você. Você não é um jovem qualquer. Você é o jovem que pode mudar o mundo. Eu vi uma história ontem de um pássaro grande que encontrou um colibri apagando um incêndio com água no bico. Aí o pássaro grande perguntou assim: mas rapaz, você não vai apagar o incêndio sozinho? Estou fazendo a minha parte. Aguinha no bico. Eu estou fazendo a minha parte. Por gentileza, a próxima lauda. Olha Hitler. Apenas quem possui a juventude ganha o mundo. O cara mais endemoniado do mundo, reconhecendo o potencial da juventude. Sabe para quem ele falou isso? Nos seus discursos mais importantes da história. Para a juventude hitlerista. Sabe por quê? Porque Hitler percebeu que o potencial da eugenia racial estava nos jovens. Próxima lauda, por gentileza. O campeão filisteu. Agora a gente vai começar na Bíblia, agora o negócio vai ficar apertado para o nosso lado. Porque veja bem, a gente tem exemplos agora aqui, mas esses exemplos, nós tivemos um exemplo negativo de jovens motivados para o mal, tivemos um exemplo positivo de Jean Baptiste, que revolucionou no seu tempo. Mas a gente vive acerca de um manual. Qual é o nosso maior manual? A Bíblia Sagrada. Todos aqui têm Bíblia? Amém? Glória a Deus. Então prestem atenção. Nosso maior manual vai dar encorajamento para que a gente coloque a nossa missão em andamento. Todos aqui, Deus tem uma missão. E a primeira missão é: ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas muitos, quando ouvem essa mensagem, eles já começam a pensar assim: África, Estados Unidos, Guiné-Bissau. Imagina, queridos, a minha esposa, se ela levar uma mordidinha, um beliscão de mosquito, vira uma bola desse tamanho. Então imagina que eu na África ia perder a minha esposa. Então infelizmente eu já reconheci que para a África com a minha esposa não posso ir. Não é todo mundo que tem coragem para ir para a África. Aliás, depois que muita gente diz que nós vamos para os 4 cantos da terra, sendo que a terra é redonda, a gente ainda fica pensando nisso. Mas a missão e potencial é para cada um. A missão geral é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uns irão para a África, outros irão para o colégio, outros irão para a casa, outros irão para a igreja, outros irão para a rua, outros irão para a praça, outros irão para a internet, outros irão para algum lugar cumprir a missão. Você está entendendo? Ai, irmão, eu não sei pregar. Você sabe fazer alguma coisa, pelo amor de Deus? Você sabe falar? Quando alguém perguntar alguma coisa, você sabe? Não, irmão, eu sou mudo. Fala Libra. Não, irmão, não tenho mão. Lembra do Joseph Klimper? É peso para papel? Faz alguma coisa. Encontre alguma coisa para fazer. Olha para a sua vida. Olha o que eu faço aqui. Aqui dá para fazer alguma coisa para o Senhor, na escola. Aqui dá para mim ter uma atitude diferente no meio do grupo. Aqui dá para fazer alguma coisa, algum lugar, algum momento, você pode cumprir a missão. Você pode ganhar alguém para Jesus. Alguém pergunta para você alguma coisa sobre Jesus. Não muda de assunto.
fala de Jesus. Esses dias me perguntaram na faculdade para mim, irmão, prega? Não, irmão nada. Ô David, eu vi que você tem um site que você prega. Mexeu com o cara errado. Eu sentei no lado dele e o negócio que era para ser 2 minutinhos de conversa, virou 20 minutos. Comecei a falar do Espírito Santo para ele, comecei a falar o que é pregar, o que é sentir, ouvir a voz do Espírito Santo. Quando eu terminei de falar, ele estava assim, ó, hipnotizado, porque nós temos a verdade mais linda desse mundo, e a gente olha para as pessoas e pensa, eu acho que ele não precisa, ele tem tudo que ele quer. Olha, eu vou dar uma lição prática para vocês. Eu fui esses dias na casa, pastor Natália, de um cara rico, mais rico vezes 10. Aí eu estava lá em Balneário Camboriú, no apartamento dele, apartamento super chique assim, duplex, com piscina e tal. Aí pobre, eu olhei aquela piscina e falei, meu Deus, eu ia morar dentro dessa piscina. Aí ele falou assim para mim, rapaz, faz 2 anos que eu não entro aí dentro. Eu falei, rapaz, eu ia almoçar aqui dentro hoje, se o senhor deixar. Coisa mais linda, gente. Aí nós fomos assim para a sacada, ele falou assim, Dave, tudo que a gente sonha ter na vida, depois que a gente tem, perde a graça. Quando ele falou isso para mim, o Espírito Santo veio assim, me deu um Hadouken com uma mensagem. Na hora, Deus me deu uma mensagem. Qual é a mensagem? A única alegria que não enjoa, que gera alegria, que gera sonho, gera projeto, que gera alegria, que gera gozo na alma, que não enjoa, que se renova a cada manhã, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então agora eu sei para falar como eu sei para falar para um rico. Eu cheguei para um rico e falo assim, filho, eu sei que já perdeu a graça isso aí. Eu sei que você quer outra coisa agora. Eu tenho uma coisa para te apresentar, um negócio para te falar. Alguém que preenche todo o vazio que tem na nossa alma, que faz com que os sonhos dele sejam maiores. Pronto, argumento, coisa mais linda. Aí para o pobre é a coisa mais fácil de falar de Jesus, né? Aí o pobre já não tem nem a Ferrari, pronto! Então, você olha para as pessoas e menospreza, pensando que ela não precisa dessa mensagem, imaginando com a sua cabecinha que ela não merece ouvir de Jesus, ou que ela não quer ouvir sobre Jesus. Queridos, eu estava aqui naquele terminal, naquele ponto de ônibus ali, vocês viram o projeto Lançar a Palavra do ônibus? Quem viu? Quem não viu, acessa no YouTube lá, Lançar a Palavra da Vida Real. Me deu uma loucura na mente, eu falei, eu vou fazer um Lançar a Palavra da Vida Real, eu vou fazer dentro do ônibus. Quando eu estava sentado no ponto de ônibus, eu fiquei pensando assim, mas será que eles vão querer ouvir? Será que eles vão prestar atenção? Será que eles precisam? A minha maior surpresa, pastor, foi que todos queriam ouvir. Todos. Tinha gente chorando dentro do ônibus. Na hora da oração, todos abaixaram a cabeça e oraram. Todos. 2 ônibus, a mesma cena se repetiu. Gente chorando, baixando a cabeça, porque todos precisam ouvir. Só que Deus precisa de pessoas para falar, pessoas corajosas para entrar em um monte de lugar que a gente não sabe onde que vai entrar ainda, para falar, para ter coragem, para ter ousadia, para ter sangue no olho, para olhar para esse negócio e falar, vem que eu estou de peito aberto. Você está entendendo? Quem está entendendo diz glória a Deus. Oh, show de bola. Olha só, Davi, jovem, 17 anos, Davi estava lá com Jessé e tal, Jessé falou assim, vai lá levar comida para os teus irmãos que estão na guerra. Aí Davi foi lá, tal, chegou lá, os irmãos de Davi estavam já junto com o exército, 40 dias sendo desafiado por um gigante, pastor. O gigante chegava assim e falava assim, tem alguém corajoso aí? Tem alguém para vir para o pau? E estava todo mundo, eu não vou, esse cara é muito grande. Davi chegou, falou assim, eu vou. Como que um cara de 17 anos tem tanta coragem, mais do que um soldado? Você vai me responder, o Deus de Davi. Eu respondo junto, a juventude de Davi também. Davi não tinha passado por nenhuma guerra. Davi não tinha visto ninguém morrer na guerra ainda. Davi estava limpinho.
E é isso que o jovem tem. O jovem ainda não teve decepção. O jovem ainda não teve aquela... Por isso que a fé dele é inabalável. Tudo para ele é possível. Por isso que Deus cura o câncer do jovem, cura a lepra, cura o que for. Porque o jovem tem aquela fé inabalável, que ainda não foi tocada, que ainda não foi destruída, porque ele não viu nada ainda acontecer. Ele começou agora. Davi chegou e falou assim, eu vou. Ele era meio doido. Porque tinha juventude. E tinha um Deus de Israel sobre ele. Só que olha só o negócio. Eu não, porque eu sou o guri ainda. Mas o pastor Natanael, já é um pouquinho, né? 2 anos mais velho. O pastor Natanael já sabe manusear mais a Bíblia do que eu. Ele já ia preparar uns 10 versículos, uns 20 talvez. Talvez eu ia preparar 2, por quê? Porque eu cheguei agora. Lá, o soldado ia pegar uma espada no outro, ia pegar uma lança no outro e colocar alguma coisa no pé para chutar. Por quê? Porque ele já viu o que é uma guerra. Davi não. Davi pegou uma funda. Porque enquanto todo mundo estava vendo um alvo grande demais para destruir, Davi estava vendo um alvo grande demais para não acertar de primeira. Ele pegou, agora eu vou te... Vem. Olha a loucura de Davi. Coragem. É isso aqui, coragem. Quando todo mundo via alguém grande demais para destruir, Davi viu alguém grande demais para não acertar. Ponto de vista diferente. Você tem que olhar para o seu jovem líder que está aqui e colocar coragem nele, colocar potencial nele. Vai, porque ele vai conseguir. Porque ele tem a juventude ao seu favor. Eu me lembro que quando eu era líder de jovens, uma vez eu era líder distrital na época, uns 3 anos atrás, e eu peguei para um líder assim, de uma congregação e falei, irmão, eu quero começar a colocar jovem para dar palavra nos cultos da gente agora. Aí ele falou assim para mim, mas irmão, deixa eu ver primeiro cada um deles, quem eu vou poder dar o nome para ti? Por quê? Não, porque nem todos podem. Subestimou. Vou falar uma coisa para você, ontem eu fui jogar bola, depois de muitos anos que eu não jogava bola, ontem eu pensei, eu vou dar uma queimada de caloria, imagina, né? Aí eu, jogando bola, mas ninguém tocava para mim. Eu fui o último a ser escolhido, pastor. O que eles estavam fazendo? Estavam me subestimando. Já pensou se eu fosse um Neymar da vida? Eles não iam saber. Eu falei uma hora, rapaz, não me subestima, toca aqui. Não me subestima, pelo amor de Deus. E o jovem está gritando, às vezes, não me subestima, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu pregar, deixa eu cantar, deixa eu falar alguma coisa, pelo amor de Deus. Porque ele tem a coragem, ele tem a força, ele tem sangue no olho, ele precisa de uma oportunidade. Empurrão, vai! Fala alguma coisa. Jesus apaixona, irmãos. A primeira ele vai fazer assim, daqui a pouco ele está pregando, daqui a pouco ele está cantando, está fazendo alguma coisa, daqui a pouco você está ganhando muito mais alma do que eu, está fazendo muito mais, muito mais, muito mais. Só precisa de um empurrão, vai! Quando eu fui pregar a primeira vez num congresso, eu estava assim, Jesus amado, e agora assim, o que eu falo aqui? Na minha cabeça, o quarto homem da fogueira não era Jesus, era outra pessoa. Era Daniel que estava junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui a mão tremenda aqui. Ó. Daí teve uma peça antes. Me esclareceu na peça. Preguei que é uma beleza, me deram oportunidade. Porque o quarto homem da fogueira era Jesus. Mas 10 minutos antes para mim era quem? Daniel. Já pensou? E eu fui caminhando, e é assim a vida da gente, é degrau, mas eu tenho que ter coragem, vou subir esse aqui também, vou fazer, eu vou indo, e assim a gente vai. Mas precisa ter coragem, porque o dom Deus já deu para vocês. Amém? Passa a próxima lauda lá. Enquanto todos viram um alvo grande demais para ser derrotado, Davi via um alvo grande demais para ser acertado. Próxima lauda, essa é boa, hein? Próxima lauda. Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha a loucura desses caras. Eles lá na fornalha. Vai! Eles queriam convencer eles, né? Acende mais esse fogo aí. Coloca, esquenta mais esse negócio. Quem faz isso? Só jovem para fazer isso. Aí Daniel, eu não vou comer. Como assim você não vai comer? Eu não vou. Mas olha o que Deus dá estratégia. Faz o seguinte, dá 10 dias para mim aí. Depois você vem dar uma olhadinha. Eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente tem compromisso com Deus, Deus automaticamente se compromete com você.
Eu estava sentado naquele ponto de ônibus, assim, meu coração estava estralando no peito, doía meu peito. Quando eu cheguei dentro do ônibus, Deus honrou. E o meu maior medo era que alguém ia me dar um tapa, ia me dar uma rasteira. A primeira coisa que eu cheguei, eu já falei assim, ó, eu não quero vender nada para vocês. Deus honrou. Você tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que fazer alguma coisa. Está entendendo? Amém? Vamos para a próxima. Não. Calma. Jeremias. Eu vou falar de Jeremias porque eu sei que o tempo... Pastor, quanto tempo falta? 10 minutos, tá. Olha Jeremias. Jeremias, Deus chega e dá a missão para ele. O que Jeremias fala? Ah, Senhor, eu ainda sou uma criança. Ele olhou para si e falou assim, eu não posso fazer isso aí. Aí o que Deus fala para Jeremias? Você vai lá. E eu vou colocar a palavra na tua boca. Ou seja, o que a gente precisa só? É coragem. Porque o que eu prego, o que eu falo, não vem de mim. Vem do Senhor. Eu só sou uma placa na beira do caminho apontando para Ele. Mas para ser placa precisa ter coragem. É fincar o pé na rocha e aguentar. Mas o que acontece? Primeiro ventinho, lembra da geração superficial? A ventinho vem, esse irmão não me dá oportunidade para nada. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ô Jane, tu tá desde quando eu entrei no João Costa? Quando eu entrei no João Costa, tu já estava lá ou não? Não, né? Quando eu entrei no João Costa, que eu tive encontro com Deus, pastor. E aí, pastor Adriano, beleza? Quando eu entrei no João Costa lá, quando eu tive encontro com Deus, quando eu vi, eu estava fazendo o papel de líder, ajudando todo mundo. Eu tinha acabado de aceitar Jesus. Eu estava dando aula na escola dominical já de repente. Por quê? Não precisa de cargo para você fazer alguma coisa. Não precisa alguém falar assim, você vai pregar hoje. Prega para alguém. Fala de alguém, fala para alguém de Jesus. Não precisa, treina, faz alguma coisa. Eu sempre falo que o painel do meu carro é tudo convertido, tudo. Porque eu prego dentro do meu carro, beleza. Eu quase dou um mortal dentro do carro, de tanta presença de Deus que eu sinto. Ensaia, fala alguma coisa. Coloca vídeo na internet, faz alguma coisa. Seja proativo. Chega para o Senhor e fala, Senhor, e agora, o que eu faço? Senhor, já fiz aquilo que o Senhor pediu, e agora? Posso fazer mais alguma coisa? Jesus, acho que eu vou fazer... Seja proativo, você tem a juventude ao seu lado, você tem tudo para fazer, você tem o dom que Deus te deu, você tem a saúde que Deus te deu, falta coragem. Pronto, coragem. Quem quer coragem hoje aí? Coragem, para chegar, arrombar a porta e entrar aí, Pai do Senhor, irmãos. Na escola, tenha coragem para defender o Evangelho. Na sua família, tenha coragem para defender, mas para isso, eu vou te ensinar uma coisa, rapidinho, passa a próxima aplauda lá, passa, essa pesquisa, 90% das pessoas que tiveram encontro com Deus, sua primeira experiência espiritual foi antes dos 21 anos, é a geração, pastor Cássio, mais fértil para ganhar alguém para Jesus agora. É a geração mais fértil, é o povo mais fácil de ganhar para Jesus. Você chega para ele, ele ainda não está sisudo, ele não está birrento, ele ainda está te ouvindo de direito. Você chega para ele e fala, apresenta a realidade do Evangelho para ele. Pronto, está fácil ainda, ele não está machucado ainda na vida, às vezes alguns já estão, mas nem todos estão. Lembra da coragem de Davi, porque nunca tinha passado por uma guerra? É a mesma coisa de alguém que você precisa falar de Jesus para ele. Próxima lauda, por gentileza. E aqui eu vou encerrar com esse exemplo. Um surfista cristão, pastor David Wright, visitando os países onde a MPC estavam instalados, descobriu que tinha um jovem que estava ganhando muita alma para Jesus. Mas não ganhava uma, ele ganhava 5 por semana, 6. Isso começou a chamar a atenção. Meu Deus, o que esse cara está fazendo aí? Foi lá conhecer o jovem. Chegou lá, a primeira coisa que ele descobriu, era um surfista. E ele era respeitado entre todos os surfistas daquela região. Então a primeira coisa que você precisa saber, antes de falar de Jesus, você precisa viver Ele. Suas atitudes têm que representá-lo. Você tem que representar Ele em suas atitudes.
no que você fala, no que você faz, no que você se propõe a fazer. Tem gente que é um excelente crente aqui dentro, mas um péssimo profissional na empresa. Falta, chega atrasado, é insubordinado. Como que um cara desse vai ganhar alguém para Jesus na empresa dele? Alguém vai olhar para ele e falar assim, coitado, você é um mal fracassado. Eu sempre conto a história de um guri da escola lá. O apelido do guri na escola era Satanás. Você já imaginou o rapaz com o apelido de Satanás? Um dia a professora falou assim, eu vou aceitar Jesus hoje. Foi na igreja evangélica, chegou lá, quem estava tocando? Satanás. Você já imaginou isso? Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que ter é credibilidade com as pessoas que nos cercam. Aonde você trabalha, você tem que ser um excelente profissional, senão nunca você vai ganhar alguém na sua empresa para Jesus. Na sua escola a mesma coisa, aonde você estiver, o primeiro passo é ser respeitado como pessoa. Você é corpo, alma e espírito, como corpo, se respeite. Entendeu? Aí a primeira coisa que ele descobriu do surfista era isso, pastor. Ele era um surfista dedicado, disciplinado, então ele já tinha um respeito, então todo mundo parava para ouvir ele. Aí olha só, o cara chegou para ele e perguntou, e aí, o que você faz para ganhar alma para Jesus? Olha só, ele falou, eu tenho um método chamado Tree Story. O que é o método Tree Story? Eu faço a primeira pergunta, você é cristão? Aí a pessoa responde, não. Aí a segunda pergunta é, por que não? Aí eu deixo a pessoa falar 1 hora. E a pessoa vai falando, porque tem coisa que não tem desculpa, mas a pessoa fica tentando achar. Não, eu não sou cristão por causa disso, e falou. E a outra? Ele contava porque ele era cristão. Aí no final, quem tinha falado um monte porque precisava ser ouvido, foi atendido, agora estava ouvindo. E estava ouvindo aquilo que ele precisava ouvir. Sabe qual que é o nosso maior pecado, às vezes, de ganhar alguém para Jesus? Que a gente chega com os 2 pés assim e fala, deixa eu falar! E fala, fala, e agora quer aceitar Jesus? Não? Ah, que coisa, vou para o próximo. Você está entendendo? Então, o negócio é que às vezes as pessoas precisam também ser ouvidas. E você também precisa ter coragem para ouvir as pessoas. Porque ouvir as pessoas, às vezes você vai se confrontar com pecados que você também comete. Porque tem pessoas que não servem a Deus, porque tem mesmo os mesmos pecados de você que também servem a Deus. Você está entendendo a profundidade que é isso? Você ouvir alguém falando assim, irmão, eu não consigo ir para a igreja porque eu tenho um problema grave com pornografia. Aí você olha para você e fala, mas eu também tenho. Aí a terceira história sua, qual vai ser? Deixa eu te falar uma coisa, filho. Problema eu também tenho, que você tem. Só que a solução que eu tenho, você não tem. Qual é? O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. A tentação ainda habita em mim. Mas a Bíblia diz que não sobreveio tentação a qual o Senhor não age com medida de escape. Dorme com esse barulho. Cara desse, depois dessa, ele não, realmente, cara, eu preciso. Esses dias eu chamei para aceitar Jesus numa igreja, aí veio uma menina e um rapaz, o rapaz meio assim e tal. Eu falei, vem cá, quero falar com você também. Qual que é o seu problema? Você quer aceitar Jesus? Não. Por quê? Porque eu tenho um monte de problema. Eu falei para ele, então eu quero ouvir. Fala para mim. Qual é o problema? Eu fui pregar numa igreja, nos primeiros congressos que eu fui pregar, eu preguei sobre o amor de Jesus. Eu preguei 1 hora, falando que Jesus era lindo, que Jesus era cheiroso, que Jesus era o homem mais querido desse mundo. E fui falando, no final, a menininha não veio aceitar Jesus, adolescente. Aí ficou rodando assim na frente do púlpito, a minha esposa viu ela, e aí pastor, tudo bom? Aí minha esposa viu ela, e falou, você quer falar com o Dave? Eu quero. Aí a minha esposa me chamou e falou, amor, quer falar com você. Aí eu cheguei assim e falei, oi Florzinha, o que é? Não, é que eu queria aceitar Jesus antes, não aceitei. Mas por que você não aceitou Jesus? É porque eu tenho medo de Jesus. Eu falei, mas medo de quê? É que eu tenho um pecado. Quando ela falou isso, eu disse, Jesus, deve ser um negócio mais grave desse mundo. Ela falou assim para mim, é porque eu minto.
Quando ela falou assim para mim, eu fui falar para ela, falei na hora para ela, eu também sou mentiroso. Ela, meu Deus, o pregador falou isso para mim. Eu falei, eu tenho a mesma natureza de pecar que você tem. A diferença é que o Espírito Santo me convence de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo. E quando me dá vontade, Ele vem e fala, não, você não precisa de alguém para te acusar, precisa de alguém para te defender. Comecei a falar de novo do Espírito Santo para ela. Então agora eu vou aceitar Jesus. Então veja, queridos, não há barreira para você ganhar uma alma para Jesus, senão você mesmo com falta de coragem. Você entendeu? Vamos para a próxima lauda para terminar, ver se passa. Vai lá, vai lá. Último. Essa menina, jovem, aceitou a Jesus. Na semana que ela aceitou a Jesus, ela ganhou 23 meninas para Jesus. 23 meninas. Mandou uma carta para a MPC. Eu preciso, por gentileza, de subsídio para fazer discipulado para essas meninas agora. E eu tenho um monte de menina para ganhar Jesus ainda. Mas qual que é o seu segredo? É porque eu me apaixonei por Ele. Eu estou apaixonado por Jesus. E para quem eu encontro na rua, eu sou obrigado a falar dele. E quando eu falo de Jesus com a paixão que eu tenho por Ele, não tem ninguém que resiste. Sabe qual que é o segundo resultado para você? Coragem e paixão. Você não vende alguma coisa que você não compra. Você não consegue falar de alguém que você não conhece. Você não consegue falar de alguém que você não tem comunhão com Ele. Eu falei o tempo todo sobre coragem, que você precisa ter para ganhar alguém para Jesus. Mas eu termino falando que você precisa ter paixão por Ele para poder falar dele primeiro. Ele tem que ser o motivo pelo que você acorda, tem que ser a causa pelo que você vai dormir. Você tem que acordar pensando nele, tem que olhar para as pessoas, olhando Jesus nas pessoas, porque daí você consegue realmente externar os frutos da fé cristã que você vive. Você olha para uma pessoa e não vê mais alguém que não merece ouvir a palavra de Deus. Você olha para as pessoas e não vê mais alguém que não quer. Você olha para uma pessoa e olha uma pessoa igual a você, que precisa se apaixonar por Jesus. O meu maior argumento quando eu falo de Jesus para alguém na minha faculdade, aonde eu estou, é que antes eu vivia pensando saber sobre amor, e agora que eu conheci, eu descobri realmente o que é o amor. Fique de pé, por gentileza, queridos. Nós temos que aprender, queridos, que há uma geração precisando que nós venhamos produzir frutos. Uma onda que foi gerada lá atrás está se dissipando, está acabando. E cabe a nós gerar a próxima onda de alcance missionário, de frutos que permaneçam. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Olhe para a sua árvore hoje e veja quais são os frutos que ela tem produzido. E se encorajem para começar a produzi-los. Aonde você estiver, escola, trabalho, família, África, se for o caso, aonde você estiver. Eu posso orar, pastor? Curve sua fronte. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, aqui estamos na Tua presença, Senhor Jesus, com os corações abertos, porque ouvimos a Tua palavra, Senhor, reconhecendo que precisamos ter coragem, Senhor, olhar para a nossa juventude e não menosprezá-la, mas sim ver como potencial para a Tua obra, Senhor. Hoje Deus nos deu a oportunidade de ter uma igreja por trás, Pai, que nos dê subsídio, que nos dê força para continuar, porém nos dê coragem para erguer essa bandeira, de defender a nossa fé, defender a nossa igreja, Pai. Não queremos ser jovens, Pai, conhecidos pelo cargo, mas sim conhecidos pelos frutos, Pai. Queremos ser lembrados, Pai. Queremos ter um legado na Tua presença.
Eu quero, Senhor, ter alguém pregando mais do que eu, cantando, louvando, ganhando almas, porque foi impactado pelo meu ministério, pela chamada que o Senhor colocou na minha vida. Senhor, que esse seja o desejo da tua igreja essa noite, de produzir frutos que gerem frutos, Pai. Tira todo o medo, Senhor Jesus, do complexo de inferioridade, de pensar que não há dom, não há talento, não há nada de bom, porque o Senhor nos fez segundo a tua imagem e a tua semelhança. Espírito Santo, em o nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na tua presença, como soldados desta obra, Senhor, como alguém que pode influenciar essa geração. E assim nos colocamos, nos alistamos nesse exército, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Amém, Senhor Jesus.